Um irmão tentou esconder a verdade por alguns dias de sua família e amigos, mas a verdade foi encontrada no quintal da casa dessa família. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Samuel e Donna Icard moravam na Califórnia quando deram as boas-vindas aos seus dois filhos mais novos. Sean nasceu em 12 de outubro de 1990 e Stanley havia nascido 2 anos antes. Quando meninos, eram próximos, da maneira comum entre irmãos, que só tem um ao outro como companhia nas longas tardes depois da escola, enquanto seus pais trabalhavam e cumpriam seus compromissos na igreja. Eles brincavam bastante e às vezes brigavam, o que é normal entre irmãos. Sean era o mais sociável. Enquanto seus pais se mantinham reservados e respeitando a distância dos vizinhos, ele era amigo de todo mundo. Ele se tornou muito próximo de uma mulher chamada Mary Ann Moak, uma mãe solteira que morava perto e criava um pequeno grupo de animais em sua propriedade, como cabras, cavalos, galinhas e ovelhas. O Sean se tornou muito próximo dessa mulher. Ele amava passar os dias ajudando ela a cuidar dos animais. E digamos que esse local para ele era como uma segunda casa, onde ele se sentia seguro e passava ali um grande tempo com a Mary, que ela acabou sendo a sua grande companhia. Mas isso acabou em 2005. A casa que os pais dele alugavam estava à venda. E por mais que Samuel e Donna procurassem, nada mais na região se encaixava no orçamento deles. Uma solução surgiu do outro lado do país. Os relatos divergem sobre o que exatamente motivou a mudança, com alguns apontando para a saúde debilitada da mãe idosa de Donna e outros para uma propriedade oferecida pela mãe de Samuel. Mas eles então se mudaram para Spring Hill, na Flórida. Sean não queria ir. Aos 15 anos, a ideia de deixar a Califórnia, deixar Mary Jane e os animais o deixou muito abalado. Ele chegou a perguntar aos pais se podia ficar para trás e morar com ela. Eles disseram que não. Eles o amavam e queriam que ele ficasse por perto. Assim, em agosto de 2005, a família se instalou em uma casa com um quintal espaçoso na Flórida. Samuel e Donna encontraram trabalho em uma igreja local, onde Donna trabalhava no berçário e Samuel trabalhava como zelador. Os meninos se matricularam em uma nova escola e acabaram se adaptando e fazendo novos amigos. Havia Christian Quinones, o vizinho com quem passavam longas noites jogando videogame, e uma garota chamada Samantha, que logo se enturmou com os dois irmãos. Sean e Stanley compartilhavam um amor por animes e jogos, e por um tempo a nova vida pareceu promissora. Mas Sean manteve um pé na Califórnia. Ele continuou em contato com Mary Jane, telefonando frequentemente a ela e dizendo que queria voltar. O plano se transformou em uma promessa que ele fez a si mesmo: terminar os estudos e depois retornar ao oeste para ficar perto das pessoas que lhe faziam sentir mais em casa. Em maio de 2006, Stanley abandonou os estudos e disse aos pais que queria estudar artes marciais e colecionar espadas, e começou a andar com uma turma em quem a vizinhança não confiava. O desvio deixou rastros. Em 2007, ele foi preso sob acusações de fraude, embora os promotores tenham posteriormente retirado as acusações. Para as pessoas ao seu redor, Stanley era uma contradição. Um vizinho o descreveu como um garoto divertido, mas também um mentiroso, compulsivo e ladrão. Sua irmã Laura via algo completamente diferente: um músico talentoso com um QI muito alto. Para a irmã, ele era um jovem que era diferente, e não mau. No fim, ambos os retratos provavelmente eram verdadeiros. Na vizinhança, a casa dos Icard ganhou a reputação de ser uma casa problemática. Sean também abandonou os estudos, naquele mesmo período difícil, e seus pais se prepararam para que ele seguisse os passos de Stanley. Mas não foi isso que aconteceu.
ele decidiu trabalhar como zelador em um restaurante e quando todos pensavam que ele acabaria se perdendo, foi ao contrário. Ele ficou muito focado nesse serviço, ele se dedicava muito, mas infelizmente ele começou a apresentar alguns problemas de saúde. Ele faltava ao trabalho constantemente, ficando doente o tempo todo e eventualmente teve que largar o emprego. Em 2008, uma infecção se alastrou pelo seu cérebro e paralisou seu corpo. E ele foi diagnosticado com encefalite. Os médicos que o trataram encontraram lesões espalhadas pelo tecido cerebral e avisaram seus pais para se prepararem. Ele entrou em coma e permaneceu assim por mais de 40 dias. Quando finalmente acordou, havia perdido cerca de 18 quilos e a maioria das habilidades comuns que um jovem considera naturais, e teve que reaprender a usar seu próprio corpo. Lentamente, com a mãe ao seu lado e o irmão mais velho Stanley o ajudando a superar a longa e árdua jornada de terapia, Sean se recuperou. Voltou mudado, disseram os amigos mais tarde, mas gentil e grato. O tipo de pessoa que encara cada dia comum como um presente que não lhe foi prometido. Começou a falar em voltar a estudar. Queria se tornar fisioterapeuta para ajudar as pessoas. Em 2010, uma antiga amizade estava silenciosamente se transformando em algo a mais. Samantha, agora no final da adolescência, havia se aproximado dos dois irmãos ao longo dos anos, e na primavera, ambos a desejavam. Por um tempo, tudo se desenrolou por mensagens de texto, com os dois irmãos disputando a atenção da mesma garota, até que Stanley tomou a iniciativa e a convidou para sair. O encontro foi ótimo. Passaram uma noite tranquila juntos, e no final, sentados no carro, antes de se despedirem, se beijaram. Depois Stanley contou para todas as pessoas que ele e Samantha estavam juntos. Ele acreditava nisso. Precisava que fosse verdade. Mas não foi bem assim. Em poucos dias, Samantha percebeu que o irmão que ela realmente queria era Sean. Os dois começaram a se encontrar e não queriam ser cruéis. Nenhum dos dois desejava humilhar Stanley ou iniciar uma guerra na família. Então fizeram o que era certo e contaram a ele diretamente. Stanley ficou devastado. O ressentimento dele por Sean era algo antigo e profundo. Uma sensação de que Sean sempre foi o filho predileto. Aquele a quem a mãe protegia com mais carinho. Aquele para quem tudo parecia ser um pouco mais fácil. Agora a única garota que Stanley afirmava ter escolhido, Sean também havia escolhido. Os irmãos discutiram em casa. Para manter a paz, Sean e Samantha decidiram manter o relacionamento segredo. Esse segredo se voltou contra ele. A falta de um romance aberto e declarado fez com que Stanley continuasse nutrindo esperanças, e essas esperanças azedaram. Ele começou a mandar mensagens para Samantha pelas costas de Sean, avisando-a de que as intenções do irmão não eram honrosas, de que Sean só queria brincar com ela e a descartaria quando se cansasse. Em 17 de junho de 2010, enquanto os irmãos ajudavam o irmão mais velho Jay com uma mudança, Sean disse: ele e Samantha ainda estavam juntos e ele estava falando sério sobre o relacionamento. No momento, o Stanley não se importou muito com isso, então o dia ocorreu normalmente, sem nenhum problema, e o Sean passou o dia inteiro com a Samantha. Mas, no dia seguinte, ele voltou para casa e entrou direto para o seu quarto e trancou a porta. Mas o Stanley já estava com algo em mente. Stanley o confrontou, e os dois tiveram uma grande discussão que se tornou física. Os irmãos se agarraram e caíram. Ao cair, Sean sofreu um golpe no pescoço e na parte de trás da cabeça. Segundo o próprio relato posterior de Stanley, ele sentiu o corpo do irmão enfraquecer em seus braços, sentiu o batimento cardíaco diminuir e sentiu o último suspiro escapar de seus lábios. Investigadores observaram mais tarde que Stanley verificou o pulso de Sean para verificar sua morte. Em seguida, ele não ligou para a emergência. Não acordou os pais. Em vez disso, deitou Sean na cama e falou com o corpo do irmão, perguntando como as coisas tinham chegado a esse ponto. Depois, saiu e começou a cavar. Ele cavou um buraco no quintal com as próprias mãos, deslizou o corpo do irmão para fora pela janela do quarto e o enterrou. Sua intenção era mantê-lo ali temporariamente. O plano real, admitiu mais tarde, era remover o corpo 2 semanas depois,
quando seus pais estariam fora da cidade. Mais ou menos umas 3 horas da manhã, a dona se acordou com alguns barulhos e foi até o quintal e viu o Stanley ali cavando, algo meio estranho. Então ela perguntou o que o filho estava fazendo e ele disse que estava se desfazendo de algumas coisas da Samantha, porque ele não queria ver nada que relacionasse a ela. Então a dona, naquele momento, não se importou muito, não suspeitou de nada e simplesmente foi dormir. Logo depois ele pegou o celular de Sean e enviou 3 mensagens para Samantha, dizendo que Sean estava terminando o relacionamento. Quando ela acordou e as leu, ficou perplexa. Depois da intimidade da noite anterior, o término não fazia sentido. Pouco depois, Stanley mandou outra mensagem para ela, dessa vez pelo celular dele, e pediu que ela ligasse. Quando ela ligou, ela contou que Sean tinha arrumado as malas e ido para a Califórnia. Naquela tarde, Samantha foi até a casa dos Icard para pegar alguns de seus pertences, e Stanley, sentado com ela no carro, disse que a amava. Com Sean fora de cena, sugeriu ele que talvez os dois pudessem ficar juntos. Eles se beijaram antes dela ir embora. No dia seguinte, 20 de junho, era aniversário da dona, e naquele ano também coincidia com o Dia dos Pais. Uma oportunidade para uma dupla comemoração. Mas a casa parecia estranha sem Sean. Samuel e Donna tentaram contatá-lo por telefone, mas não conseguiram. Quando finalmente receberam uma resposta, as palavras não pareciam em nada com as do filho. A notícia veio à tona na segunda-feira, 21 de junho. Jennifer, a irmã mais velha, foi até a casa para saber se havia alguma informação sobre o paradeiro dele. Durante a conversa, Donna mencionou o buraco estranho que Stanley havia cavado no quintal, sem ter certeza se aquilo significava alguma coisa. Jennifer insistiu para que o pai fosse verificar. Samuel começou a cavar. A poucos centímetros de profundidade, suas mãos encontraram os braços e as pernas do filho. A ligação recebida pela polícia, naquela segunda-feira, durou 7 minutos e continua sendo um dos momentos mais angustiantes desse caso. I need police. My brother killed my brother. I heard the street name. What you going outside or somewhere so I can hear you? He killed my brother and he's in the ground. I'm honestly here, please. I can't make out what you're saying. Slow down. No. Slow down. Okay. Don't yell into the phone. Talk normal and Okay. slow down. Jennifer disse à atendente que seu irmão havia matado o outro irmão e que ele estava lá fora, no quintal, enterrado. Durante todo o tempo, Samuel continuava cavando, erguendo o braço do filho morto para fora da cova, incapaz de parar. Dentro de casa, a dona procurou Stanley. O encontrou sentado, chorando e implorando por perdão, repetindo que tudo havia sido um acidente. My brother, Stanley Elias Eckert, he killed my other brother. When? And buried him in my mom's backyard. When? Please. 3 days ago. Please, because my brother's here and he sees us digging up the body. He's gonna kill us. Oh my God. Ao telefone, Jennifer suplicava aos policiais que se apressassem, com medo que Stanley pudesse atacá-los. Quando os policiais chegaram, Stanley foi preso imediatamente. Na sala de interrogatório, ele contou 2 versões até finalmente contar a verdade. Foram necessárias aproximadamente 2 horas de pressão até que a terceira versão surgisse. E a terceira versão era a verdadeira. Às 10h30 daquela noite, Stanley Elias Icard foi fichado na cadeia do condado de Hernando, sob acusação de homicídio 2º grau, sem direito à fiança. 2 dias depois, o legista concluiu a autópsia e documentou que havia sangramento no músculo sob a pele do pescoço de Sean, a marca inconfundível de um aperto com a intenção de estrangulá-lo. Mas a causa da morte foi o traumatismo crânioencefálico e cervical, a fratura na parte posterior do crânio sofrido na queda. A primeira audiência ocorreu em 25 de fevereiro de 2011. Stanley acabou sendo indiciado por homicídio em 1º grau e então recebeu uma nova chance. O tribunal lhe ofereceu a oportunidade de confessar a culpa e aceitar uma pena máxima de 20 anos. Para um homem que enfrentava a possibilidade de prisão perpétua, foi uma grande demonstração de misericórdia. Em 3 de abril de 2013, ele recusou. Ele preferiu arriscar-se a um julgamento por júri. O julgamento teve início no dia 9 de abril. Para a acusação, Stanley era um assassino calculista.
Ele apresentou uma história de ressentimento e ciúme, de um jovem que forçou uma fechadura do quarto do irmão com a intenção de causar danos, e que passou os dias seguintes mentindo para uma garota, para seus pais e para a polícia. O ponto mais condenatório não era o que Stanley fez no quarto, mas o que ele não fez depois. Ele não chamou a emergência. Para a defesa, Stanley era um jovem que entrou em pânico em um acidente horrível. A briga foi espontânea, uma luta entre irmãos que terminou de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Sim, Stanley fez a escolha monstruosa ao esconder o corpo, mas a defesa insistiu que o fez para proteger uma mãe com problemas cardíacos. E o júri não deveria se deixar convencer pela crueldade da ocultação de que a morte em si foi um homicídio doloso. Após um julgamento que durou cerca de 5 dias, o caso foi para o júri. Eles deliberaram por aproximadamente 2h30. Quando retornaram, o veredito ficou entre as duas versões apresentadas pelos advogados. Não encontraram premeditação. Consideraram Stanley Icard culpado de homicídio segundo grau. Ele havia matado o irmão, em sua opinião, mas não havia planejado o crime. Ele foi condenado a 50 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, uma pena que ultrapassou em muito o mínimo de 16 anos. Stanley Icard permanece sob custódia do Departamento de Correções da Flórida, onde os registros projetam que ele cumprirá pena até o fim de 2059. O Sean passou por tanta coisa, ficou em coma, acreditava muito no irmão, tinha ali o irmão como uma referência e tudo acabou de uma forma muito trágica porque os dois se apaixonaram pela mesma garota e não conseguiram ali conversar sobre isso e resolver as coisas. Então o fim desse caso é muito trágico e que bom que a polícia conseguiu resolver e que o Stanley recebeu sua pena. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.